amei a Jacó, aborreci de Esaú. Isso só se aplica para Deus se você entender um amor específico, sobretudo no relacionamento conjugal. Por exemplo, o Cadmo amou a Nayana, nesse aspecto do eros. Consequentemente, ainda que não seja, ele agora tem que aborrecer todas as demais mulheres. Mas aborrecer não é chutar, não é xingar, não é desprezar, não é ser machista. Desprezar significa que ele não tem olhos para outra mulher no âmbito da relação conjugal, senão para Cadma, para Nayana. E as outras mulheres, ele ama com amor fraterno. Aí faz sentido. Para Deus não faria nenhum sentido. Ele ama o eleito e aborrece e odeia o outro, que não é eleito. Ora, mas Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Então, se não tomarmos cuidado, a Bíblia vira uma confusão. Não é? Então, a primeira bênção de que nós vimos aqui, nós tratamos, quer dizer, é a bênção desse amor eletivo, da eleição, da predestinação. Então, Paulo está dirigindo essa carta, sobretudo a esses eleitos, como querendo que eles compreendam que você faz parte de um projeto e de um plano divino que começou na eternidade passada. Não somente de um plano geral para a humanidade, mas sobretudo de um plano específico. O Senhor conta com você, para que você seja, se você se entende enquanto noiva de Cristo, entenda noiva enquanto aquela que foi gerada para estar ao seu lado e ser a sua auxiliadora. Essa é a revelação bíblica. Lembra de Gênesis? Deus cria o homem, ele cria a mulher para ser o quê? A sua auxiliadora. Transferindo para a revelação, porque Gênesis capítulo 1 e 2 não quer falar de casamento humano, ele está ali para poder falar dessa relação profética entre Cristo e os seus eleitos, porque Paulo, falando Gênesis capítulo 2, ele diz: por isso está escrito, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então ele cita diretamente Gênesis. Em seguida ele diz: grande é esse mistério. Eu falei: Paulo, é um mistério. Você cita Gênesis capítulo 2, versículo 28, né, salvo engano, 20 ali em diante. O que significa o homem se uniu à mulher, uma só carne? Isso é mistério. Que mistério é esse? Não tem mistério nenhum nisso. Ele fala: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então Paulo lia Gênesis no âmbito da revelação. Ele não lia Gênesis para ficar criando doutrina sistemática, humana. Isso ele fez antes do caminho de Damasco. Todo o erro de Paulo, até o caminho de Damasco, foi esse: sistematizar a Escritura em temas. Ler as Escrituras como um conjunto de informações, de histórias e de doutrinas. Quando ele percebeu, quando ele conheceu a Cristo, seus olhos foram abertos e ele viu que o Cristo ressurreto era o Nazareno, que é o Filho de Deus, que se encarnou e morreu e ressuscitou. Toda a leitura dele teve que mudar. Paulo teve uma ruptura de entendimento, e foi ruptura de fato e de verdade, porque agora ele tinha que ler toda a Bíblia hebraica a partir de Cristo. Porque até então, lendo a Bíblia pela Bíblia, Cristo não fazia nenhum sentido para Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso não era nem um crente do DEVAP, nem da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem presbiteriano, nem da IURD. Por que eu citei todos esses? Porque nós não somos estudiosos, como Saulo era estudioso. Saulo, ele tinha o domínio das letras hebraicas. E nós, por mais que sejamos estudiosos, não nos aproximamos nem às sandálias de Saulo, quanto à sua dedicação aos estudos das Escrituras. Até pela cultura dele, que era uma cultura, porque o povo de Israel era uma nação teocrática. Então, tudo que se estudava na escola, primeira série, segunda, terceira, era tudo relacionado à lei e os profetas. A economia estava vinculada à lei e os profetas. Tudo o que dizia respeito à nação tinha a lei e os profetas como fundamento. Então, é outra história. Então, quando Saulo de Tarso viu Cristo, falou: eu tenho que agora... Eu não entendi nada.
da Bíblia hebraica, nada. A leitura da Escritura pela Escritura só levou os judeus a crucificar o Messias e levou Saulo a perseguir os cristãos. Quando qualquer um deles, a exemplo de Saulo, tem os olhos abertos para ver o Cristo, é o que está lá em 2 Coríntios 3:16. Quando algum deles se converte a Cristo, né, quando ele se converte, 3:15 de 2 Coríntios, quando alguém tem o véu retirado e ele então se converte a Cristo, agora os seus olhos são abertos para ele enxergar. Então Saulo, quando enxerga, fala: gente, o que eu fiz até agora? Aí ele vai para o deserto da Arábia e ele vai ler novamente a Escritura, tendo Cristo como a chave de interpretação de toda a Escritura. E aí que agora ele tem uma nova percepção, né, acerca do que é a verdade. Agora ele se torna um cristão e vai escrever pelo menos 14 epístolas que estão na sua Bíblia aí, das quais uma delas é Efésios, né?